agradecer nossos 5 diretores aqui representando os 30 diretores do livro e os diretores do país como um todo. Agradecer ao Éder, nosso jornalista, fotógrafo, repórter, ativista, militante, sei lá, vocês e, sobretudo, agradecer a todos que estão aqui, agradecer os estados parceiros que estão aqui, né, parceiros da nossa agenda do Instituto Unibanco com Jovens de Futuro. Márcio, uma honra de ter todos aqui. Só fazer uma abertura. Na verdade, nós inauguramos a exposição semana passada, não foi? Acho que todos já tiveram a oportunidade de ver. É absolutamente linda, só tem um extrato das fotografias que estão no livro. Depois vale a pena mesmo pela web seguir e ver todas as fotos que estão lá. Mas a gente resolveu fazer a exposição e essa série de debates, abrindo com essa troca, com essa interlocução com os diretores que estão ou estiveram no cotidiano da escola, e que vocês vão ver os depoimentos e as experiências fantásticas que tem aqui, algumas duras, outras transformadoras, a gente tem de tudo, né? Vamos ver esse debate. Mas acho que o contexto mais importante que nos fez organizar essa agenda de eventos, né, com o ciclo de 4 debates, eu acho que está expresso no livro que eu estou lendo agora, então eu não posso dar nenhum detalhe, porque eu vou chegar no fim do livro algum dia, espero que essa semana, senão semana que vem, mas é um livro de um sociólogo francês chamado François Dubé, que ele diz que nós hoje vivemos em tempos de paixões tristes. Eu acho que essa é a referência para o contemporâneo. Certo? Uma onda no mundo e no Brasil, uma nuvem de obscurantismo, de revisionismo, um momento em que as sociedades contemporâneas estão em crise diante da sua definição identitária e radicalizam posições, várias vezes, que são a negação do projeto do humano. Por isso que as paixões se fazem tão tristes. E acho que o Instituto Unibanco tem, ao longo da sua história, eu tenho a honra já de estar há 7 anos aí com a equipe conduzindo esse processo, buscado fazer uma instituição fundacional, que trabalha direta e exclusivamente com as redes públicas de ensino, com as escolas públicas, baseada num conjunto de valores. Se vocês lerem lá nossos documentos, a gente é baseado na ideia de valorizar a diversidade, conectar ideias, estar fundamentado em evidências e na ciência e acelerar transformações. Tudo isso entendendo que só é possível ser feito a partir no campo que nos cabe hoje da educação, com a radicalidade de uma visão republicana da educação pública a serviço da educação de qualidade para todos, para todos. E esse país marcado pela desigualdade tem muita dificuldade de construir campos concretos, objetivos, efetivos, de ser capaz de dar conta dessa visão do todos. E esse mundo das paixões tristes torna isso ainda mais desafiador. O que nós temos feito ao longo dos últimos anos, eu acho que a gente tem uma reputação de uma certa excelência técnica, né, de ter métodos, de ter muito rigor, mas a gente tem movido esse processo entendendo que os afetos, que as paixões, que as subjetividades, que os desejos, eles podem fazer parte do método. E é assim que a gente começou com Nunca Me Sonharam, um argumento que provoquei uma vez lá atrás, já tem anos, foi bem antes da gente começar. Desse argumento o Tiago se associou, a gente começou a construir, aí seguiu a história com o Cacau e virou Nunca Me Sonharam, que eu acho que a gente tem muito orgulho de ter produzido, certo? Mas que está nessa estratégia absolutamente definida, me espero que consistente, de mobilizar o imaginário a serviço dessa visão republicana, dessa visão baseada em ciência, dessa visão baseada nas evidências, a serviço da redução das desigualdades, com excelência. Nosso mote, em última instância, é como garantir excelência com equidade. E nesse contexto surge também o ser diretor, uma ideia do Tiago. Vamos fazer um registro, vamos entrar no chão mesmo da escola, tá certo? E essa ideia foi se transformando, o Éder se juntou, e essa ideia transformou-se naquilo que eu acho que é a essência do livro, que é
um reconhecimento categórico que busca fazer uma homenagem aos diretores, tá certo? As diretoras e os diretores de escola, uma homenagem para esse ator da política pública no campo educacional que, por vezes, fica escondido, por vezes não é reconhecido, e a gente querendo criar esse campo, obviamente, democrático, de interlocução, de reconhecimento e valorização da diversidade dos jovens, dos estudantes, dos professores e também desses gestores que são responsáveis pela condução do nosso dia a dia. É nesse contexto que a gente tem o debate de hoje, é nesse contexto que a gente terá o debate das próximas terças-feiras, que se vocês olharem com atenção, o Luciano vai apresentar daqui a pouco talvez, não sei se com detalhes ou não, provoca a inquietação. Acho que trouxemos trios de pessoas que, a priori, não estão mergulhadas no cotidiano da educação. Né? Hoje, são 5 pessoas, e mais o Éder, totalmente mergulhados no cotidiano da educação. Nos outros 3 dias, que não estão mergulhados no cotidiano da educação, no entanto, que refletem sobre o projeto de sociedade, sobre a visão de futuro, com inquietações criativas o suficiente para fazer com que nós, cada um de nós, saiamos daqui pensando ainda mais sobre os desafios do que é nessa sociedade contemporânea, no Brasil de hoje, dar conta de instituir mais uma fase densa da República a serviço de uma educação pública de qualidade para todos. É uma honra poder estar contando com vocês todos aqui, certo? É uma honra e agradeço aos diretores, todos os parceiros, todo mundo que veio aqui. Queria chamar a Luciana para poder conduzir os trabalhos todos. Muito obrigado. Como ele fala bem, né? Como emociona, toca, né? Bom, eu sou Luciana Barreto, eu sou jornalista, vou fazer uma breve apresentação. Eu fui tocada agora pelo Ricardo. Ricardo, eu estava falando com o Tiago quando eu cheguei, que eu fui assistir ao Nunca Me Sonharam. E eu chorava horrores, chorava pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. Chorava muito. Chorava porque eu sou uma mulher preta periférica, né? Nasci na periferia do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, de uma família muito pobre, e como muitos jovens do país, eu sou a primeira universitária da família. Sem possibilidade alguma de chegar à universidade, virei âncora, né, no Brasil. Nos últimos 20 anos tenho lutado o meu ativismo sempre na luta pelos direitos humanos, mas também ocupei um espaço que não me cabe, que não me cabia ou que não me deram. E há alguns anos eu recebi o convite para ir ao Senado Federal falar sobre políticas públicas no governo Dilma Rousseff, por que a política de arroz maior para a população preta. E aí eu me lembro que eu falei exatamente isso, por isso que eu chorei, que o Estado brasileiro roubou o meu sonho. O Estado brasileiro está roubando o sonho de muitos jovens nesse país. A gente está cortando possibilidades. E é por isso que eu chorava muito quando eu via o Nunca Me Sonharam. Eu chorei muito porque eu pensei dos sonhos que foram cortados no meu entorno, na minha volta, dos adolescentes e dos jovens, de quantos corpos eu tive que pular para ir à escola. Isso é muito difícil, a vida periférica é muito difícil. A vida dos rincões do Brasil, a vida das regiões norte, nordeste, muito difícil. Bom, dito isso, eu quero dizer que é muito especial estar aqui com vocês, participar desse debate, é muito especial falar de educação, é o tema missão da minha vida, junto com a luta pelos direitos humanos, junto com uma luta antirracista, junto com um Brasil melhor. Vou chamar os nossos convidados, né, o Éder Chiodeto, que já tem todas essas profissões que o Ricardo falou aí. Éder, por favor, jornalista, autor desse projeto. Obrigada, Éder. Queria chamar a Rosângela Nascimento, que é diretora lá em Fortaleza, no Ceará. O Eberson de Oliveira, de Goiânia. Deixa eu tirar isso aqui. O Ramon Santana de Serra, no Espírito Santo. Peraí, gente, que eu me enrolei aqui com a minha quantidade de papel. A Edna de Araújo, de Natal, no Rio Grande do Norte. E o Alberto Machado, de Teresina, no Piauí.
sentar aqui no meu lugar e vou começar essa provocação. Eu quero começar essa provocação pelo Éder. Primeiro, eu quero dizer para vocês que essa é uma conversa democrática. Então, a gente combinou aqui nos bastidores de falar um pouquinho mais restrito para que a gente pudesse abrir espaço para que vocês participassem. Porque o que a gente precisa nesse momento, e cada vez mais urgente, é que a gente fale e troque sobre educação. Então, a gente vai falar um pouquinho mais conciso, a nossa fala, mais concisa, eu vou provocar algumas coisas, e aí a gente vai abrir para algumas perguntas. Vou pedir também a vocês, e vou lembrar na hora de abrir para as perguntas, que vocês sejam um pouquinho também concisos nas perguntas, para que a gente possa abrir para todos participarem, democraticamente falando. Então, eu queria que o Éder começasse e falasse um pouquinho de como foi esse projeto, de como foi o convite, de como foi toda essa quilometragem. Você lembra quantos quilômetros você viajou, Éder, para fazer esse projeto? 6.790, algo assim. Uau! Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas experiências suas e eu vou te provocando ao longo do caminho. Tá bem. Boa noite. É um prazer poder receber tanta gente de tantos lugares aqui. Já um pouco emocionado pelas falas do Ricardo e da Lu. E esse trabalho me fez irremediavelmente voltar à infância, aos bancos escolares da Escola Estadual República do Paraguai, onde eu estudei aqui na Zona Leste de São Paulo, Vila Prudente. Eu também venho de uma família de origem muito humilde, também sou o primeiro a fazer universidade de toda a minha família. Enfim, devo tudo à escola pública, né? A capacidade de ter uma visão crítica, de conseguir sair de um lugar extremamente complexo que a minha família se encontrava, estudar e poder finalmente reivindicar um lugar de fala e um lugar de olhar, né? Através da fotografia. Através desses percursos, eu acabei cursando jornalismo. Trabalhei 13 anos em redação de jornal, de um grande jornal, na Folha de São Paulo. E foi lá que em 1997, comecei um projeto que eu sempre gostei muito de literatura e comecei a investigar um pouco o processo criativo, que é algo que sempre me estimula muito, pensar o processo criativo de artistas em geral, e particularmente na literatura. Isso acabou gerando um projeto dentro do jornal, no qual eu comecei a fotografar, entrevistar, porque a minha inquietude também, eu sempre gostei de fotografar, mas sempre gostei de escrever. Os professores na faculdade falavam, mas você tem que optar, não existe fotógrafo que escreve ou jornalista que fotografa. Você tem que decidir. E eu não conseguia decidir, nunca decidi até hoje, né? Então, eu continuo fotografando e escrevendo. E foi assim que eu acabei gerando então, esse projeto dentro da Folha de São Paulo, no qual eu fotografava e entrevistava. Na época foram 36 escritores brasileiros. E eu peguei toda uma geração viva ainda, João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna, Hilda Hilst, saudosa Hilda Hilst, né? E por aí vai. E esse projeto foi publicado no suplemento especial de fim de ano da Folha, que era o Caderno Mais, que existia na época. Em 97, eu já estava totalmente tomado por esse projeto, muito encantado com esse universo da literatura e da conversa com essas grandes figuras, e não parei, né? O jornal publicou a matéria, que foi um caderno especial, e eu continuei. Isso acabou, para encurtar a história, virando um livro que eu publiquei em 2002 pela Kozak Naif, né? E é um livro, assim, eu ganhei prêmio Jabuti, enfim, é um livro que teve uma carreira extremamente feliz, e acabou caindo na mão do Tiago. E 15 anos depois desse livro lançado, eu recebo um telefonema
que tinha um tal de Tiago, do Instituto Unibanco, querendo falar comigo, porque ele tinha visto esse meu livro, gostava, e tinha tido alguma ideia. Eu falei, mas que papo torto, né? Que será que esse cara quer? Nem conheço. Aí fui para uma reunião no Instituto e pintou esse convite de fazer um projeto que, mais ou menos tendo como parâmetro esse meu livro, que chama O Lugar do Escritor, só que agora seria uma versão O Lugar do Diretor, né? Eu achei bastante complexa a proposta, primeiro porque eu já tinha saído do jornal há muito tempo e tenho trabalhado muito como curador, pesquisador, e hoje tenho uma pequena editora de livros de fotografia. Então eu passei muito mais a atuar como curador e editor e praticamente parei de fotografar nos últimos 15 anos, né? Mas aí eu fui entender o que era o Instituto Unibanco, fui entender o que era o projeto Jovem de Futuro e fui me encantando muito com a ideologia que tem por trás de todo esse contexto. Comecei a frequentar alguns dos eventos, os cursos de formação com alunos, com professores, com diretores, para entender um pouco mais, até que aceitei a ideia, fechamos a proposta em 2016, e aí quando realmente na véspera que eu ia visitar a primeira escola, que foi em Belém do Pará, eu pensei comigo, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sou mais fotógrafo, acho que eu perdi a ginga, né? Porque eu trabalhei como repórter fotográfico na Folha durante 4 anos. Depois disso eu virei editor, também já tinha parado de fotografar. E eu falei, e agora? Por onde que eu vou? Mas aí foi curioso. Tão logo eu entrei na primeira escola lá em Belém, comecei a entrar pelas salas de aula, conversar com o diretor, com os funcionários, com os alunos, e fui me deixando permear por aquele ambiente. E foi muito curioso, porque rapidamente parece que eu nunca tinha saído da escola, né? Parece que o Éder menino estava ali o tempo todo. E particularmente nessa escola tinha uma parede de cobogó que dividia a sala de aula da área externa e projetava então uma luz, né? Eu cheguei lá às 7 da manhã, projetava uma luz lateral que vazava pelos cobogós, fazendo como se fosse uma renda, né, de luz e sombra sobre as carteiras da sala de aula e os alunos entrando. E aí veio um flashback muito forte de eu me lembrar que, até por essa minha origem humilde lá na Vila Prudente, tal, sempre tive uma certa timidez. E eu lembro que nos primeiros anos do primário eu sentava no fundo da sala de aula e talvez até com um pouco de medo de ficar muito próximo do professor, né? Sentava no fundo, e aí eu tinha essa sensação de ver a luz da manhã, ela ia recolhendo, né? Conforme o sol subia, a luz vai recolhendo, e eu ficava muito divagando nessa paisagem, nessa iluminação. E quando eu vou nessa escola de Belém, então vejo essa situação de luz, foi ali que deu o clique que o projeto começa a acontecer, né? Aí comecei, ativei um pouco o Éder, que hoje é o pesquisador, que hoje vê o trabalho de muitos fotógrafos para organizar exposições e livros. E aí você sempre começa a buscar um conceito, né? E aí eu me lembrei do mito da caverna de Platão, né? Aquela, acho que a maioria conhece, né? Eles estão virados para a parede, acorrentados, né? E aí, quando consegue se libertar e sai, então, esse caminho na direção da luz, saindo da caverna, a metáfora que Platão usa do caminho do conhecimento, da sabedoria, né? E aí eu já tinha pensado em fotografar em preto e branco, porque eu achava que ele ia dar uma unidade no trabalho, mas também porque eu queria fotografar do ponto de vista de uma crônica, mais do que de uma fotografia documental clássica, né? Então, o que seria um cronista visual, pensando nesse filtro através de luzes e sombras, que seria também
teria uma certa cadência melancólica que me interessava para falar do estado atual da educação no Brasil, não é? E é assim que eu comecei a construir conceitualmente um ensaio fotográfico. Então, muitas vezes eu estou no fundo dessa caverna, fotografando os alunos indo na direção da luz, como vocês podem ver em várias das fotos que estão na exposição. E aí o traquejo do fotógrafo, que já estava há 15 anos sem fotografar, a partir do momento que eu criei um conceito, parece que facilitou. Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Falo, o fotógrafo bom não é aquele que tem um bom olho, mas que tem um bom joelho, né? Porque você precisa procurar o ângulo, precisa se mexer, andar no entorno do teu referente para descobrir o melhor ângulo de chegada para fotografar, né? E rapidamente eu percebi que eu estava ali naquela agilidade do repórter fotográfico, que é a minha escola, né, do fotojornalismo, procurando esses ângulos, né? E a partir daí, então, eu relaxei e consegui, de fato, desenvolver o trabalho a partir de um conceito que me interessava, trocando também muito com o Tiago e com a equipe que estava junto nesse projeto, no Instituto. Percebi que ecoava de uma forma que me interessava e, sobretudo, ecoava o discurso, né, das entrevistas que eu tinha com os diretores, né? Porque no mesmo dia eu precisava fotografar, ter a segurança de que eu tinha boas imagens, que com senso crítico alto nem sempre é fácil, e também tinha um momento de uma entrevista que era invariavelmente longa, né, para conseguir sair daquele discurso de superfície e entrar numa certa complexidade. Foram muitos momentos de emoção muito alta, de choro junto com alguns diretores, né, que tem histórias muito emotivas. Mas o incrível foi poder desbravar, a partir de então, o Brasil por essas 27 cidades, né, de lugares que eu jamais teria conhecido. E hoje eu conheço um Brasil extremamente afetivo, de pessoas muito aguerridas, né, e os diretores são emblemáticos nessa conjuntura, porque trabalham em situações muito adversas às vezes, não é? Mas foi incrível perceber como o programa Jovem de Futuro, né, ele vem acrescentar então uma metodologia e um rigor que, somado à predestinação, porque tem que ser predestinado, né, a você trabalhar na educação pública, assumir uma escola, muitas vezes em situação de infraestrutura, numa área violenta, numa área que você precisa negociar com vários atores ali de uma cena muito complexa, do tráfico, da violência, do abandono dos pais, etc. e tal, que vocês conhecem melhor que eu. O Éder. Né? Éder, é exatamente sobre essa diversidade, já estou te cortando por conta do tempo também, mas é sobre essa diversidade que eu queria tratar com eles aqui, sobre essa diversidade de Brasis que a gente vai ter aqui, mas eu queria que você fechasse a tua fala, resumindo um pouquinho sobre, hoje, o seu olhar sobre a questão da educação, depois dessa viagem, o que te enriquece? A gente está à véspera agora de um grande movimento de protesto que pelo menos coloca a educação em pauta. O que te modifica? O que você pensa? Antes de partir para esse projeto, eu falava, nossa, educação pública no Brasil é um problema insolúvel, é algo... né, precisa de muito investimento, muita vontade política, né, que é esse nosso saber de senso comum, né? Aí quando chegou nas escolas, assim, de fato tem problemas estruturais sérios que precisam ser resolvidos, mas eu percebi que o material humano, sabe, um professor na sala de aula com tesão de dar aula, né? Um diretor que está ali, de fato, conseguindo organizar a sua equipe, se pautando por objetivos claros, né? E dando parâmetros e muito afeto. Um professor que olha o aluno no olho e o ouve, isso é mais transformador do que milhões e milhões de investimento na infraestrutura, né? Eu tive vários exemplos, e eles vão poder dizer isso de uma forma ainda melhor, de que
a criança, o adolescente, né, nessa idade, uma faísquinha de incentivo que você dá, ele decola, né? Eu tive exemplos incríveis disso, e aí agora eu vou deixar que eles falem, então. Muito obrigada, Éder Chiodetto. Eu queria que o Alberto Machado, vamos para a Teresina agora? Opa. Queria que você falasse um pouquinho, Alberto, primeiro apresentasse, falasse um pouquinho do projeto lá, mas que você também não esquecesse do entorno, para a gente entender, porque quando eu falo do Brasil, dos Brasis, são muitas diferenças, né? A gente tem diferença de investimento, por exemplo, de um município de um aluno mais pobre para um mais rico de 79%, por exemplo, nos municípios. Então, assim, são muitos Brasis. Queria que você falasse do teu entorno ali, da tua realidade ali de Teresina, situasse e por que a tua escolha de forma de atuação. Boa noite. Queria primeiramente aqui agradecer a Deus, né, por estarmos tratando do que há de melhor em nossas vidas, que é educação, e educação para esse povo que tanto busca, e a gente que está lá na ponta é que sabe o quanto eles anseiam por uma escola de qualidade. Gostaria de agradecer à minha Secretaria Estadual de Educação, nosso secretário, Helen Gera, ao Instituto Unibanco, né, com toda essa sua equipe aqui, na pessoa do nosso Ricardo Henrique, que, graças a Deus, nos sonharam como diretor para estarmos aqui. Isso é muito bom. E, assim, eu fui diretor lá na Didácio Silva, ia fazer 15 anos agora, né? E quando a gente assumiu assim a escola, a realidade, nós participamos também do Nunca Me Sonharam, e a gente já está lá numa parte um pouco melhor do filme que a gente vai vendo, mas assim, a gente começou daquela realidade mais carente que existia, né? Pegamos assim praticamente do zero, né? Uma escola de vulnerabilidade na periferia de Teresina, onde a base econômica do nosso bairro era a prostituição, né? E não tinha outra saída. E a gente foi sonhar pelaquela juventude, né? Uma escola que tinha em torno de quase que 40% de reprovação interna, quase que 35% de evasão escolar, violência não se falava, professores não queriam ir ministrar aula naquela escola, e eu cheguei lá como professor de filosofia, né? Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal do meu estado, Piauí, e assim, e também ninguém me queria como diretor na escola, os funcionários, porque eu estava sempre do lado do estudante, né? E eles não eram vistos como protagonista da escola, né? Então achavam que eu ia ser mais um diretor baderneiro, onde a permissividade ia acontecer muito, né? Mas eu sempre sonhei em escolas boas. Eu sou oriundo de escola pública, minha mãe era zeladora, e eu já estou na estrada há quase 50 anos, porque eu a acompanhava na limpeza das escolas que ela trabalhava. E aí, então, quando, na época, o governo instituiu o voto universal, eu me candidatei, e os alunos carregaram a minha campanha, né? E aí foi quase que 90% da votação, que eles representavam muito. E nós resolvemos mudar a ordem de cabeça para baixo. E aquele conservadorismo dizia que não podia, que nada aquilo e tudo mais. E quero lhe agradecer, Éder, quando você, no livro, quando coloca festa. E a gente começou com festa, porque a juventude gosta muito. E nós tínhamos um problema social a ser resolvido na nossa escola, que era a violência, muito grande. Então, a escola tem que ser viva, tudo tem que ser comemorado, porque eles gostam. Mas foi daí que a gente teve esse prazer do estudante estar na escola. Abrimos a escola para a comunidade, com o projeto Escola Aberta, Escola Comunidade, onde eles passaram a cuidar de tudo. E eu acho que ninguém é um gestor de uma escola. Gestor são os estudantes. A gente só faz dar o norte, porque quem acaba fazendo são eles. Eles querem orientação, eles querem se sentir notados. Então, quando você, ali na sua fala, falando quantas pessoas, né, quantos sonhos cortados. Então, nós saímos dessa margem aí, desses índices, para
há praticamente 15 anos, com índice zero de violência na escola, com índice zero de evasão, com mais de 90% de aprovação nas avaliações externas. Saímos de um IDEB de 2,4 para 5,2 quando tínhamos o fundamental, né? As maiores pontuações na nota do Enem, no nosso estado, mais de 18 notas de 900 a 980 em redação, os cursos que julgam ser top de linha das grandes escolas particulares da nossa cidade, normalmente a gente emplaca em 3, 4, 5 com primeiras colocações, e sempre sonhando com esses adolescentes, que a família deles é basicamente a escola, são eles que estão educando os pais, entendeu? Tudo isso através dessa gestão que a gente julga realmente ser democrática, por ser feita por eles, pelos estudantes. E assim, de início não foi fácil, porque a gente teve que contagiar toda uma equipe, teve que se fazer acreditar, teve que fazer ver que ali não era simplesmente festa, que ali tinha um cunho pedagógico por trás daquilo. E esse cunho era o prazer desse estudante estar na escola, essa motivação para ele estudar, para ele se sentir dono daquele espaço que é dele. Não sei se bem por aí. Eu queria pedir, é bom que você tenha falado um pouquinho mais restrito. Você pode falar um pouquinho também do entorno da sua... como a comunidade participava da escola também, o entorno das famílias, se elas tinham participação ou não, só para eu passar depois para o Ramon? Não, de início esse problema é geral, para a gente trazer essas famílias para dentro da escola. Mas a gente vai promovendo ações, vai sensibilizando também as comunidades, e tudo que todo mundo quer é saber que seu filho está estudando num lugar bom. Eu acho que ninguém não anseia mais do que uma escola de qualidade para os filhos. Eu digo isso porque eu sonhei isso para os meus filhos, estou sonhando para os meus netos, que já tenho, e foi difícil, mas eles precisavam ver que tinha que ter essa participação deles. Até porque, normalmente, eram pais usuários de droga, né? As mães que passam o dia no trabalho, às vezes até noite, para estar. Mas a escola foi conseguindo um respeito muito grande na comunidade, no Estado mesmo, que as próprias empresas também passaram a colaborar. Elas viram essa importância dos pais estar dentro da escola. A gente passou a fazer as reuniões periódicas, as comemorações com calendários programados. A gente não se fecha numa reunião, é só nesse turno. Até à noite, se possível, eu faço reuniões para que possa atender toda a comunidade. Você não pode vir pela manhã, você pode vir à tarde, você pode vir depois de amanhã. E não só para chamar os pais para dizer coisa ruim dos filhos, porque senão afasta ele. Poxa, eu só vou na escola para brigar sobre meu filho, né? Então, para elogiar também, né? Para tratar de coisas boas, para mostrar bons resultados deles. Mas, Alberto, quando eu fiz a entrevista contigo, ficou muito patente que a festa, você falou, até o dia da secretária a gente faz evento, não é? A festa foi o deflagrador dessa porosidade entre escola e comunidade, né? Que uniu tudo e resolveu todo o entorno ali, não é isso? Pois é, foi. Aí me chamavam até de Beto Folia, mas eu disse, olha, você não imagina o trabalho que dá fazer uma festa. Então, quem não faz, critica. Então, todo mundo pode ser crítico de algo, porque não faz. Então, é muito bom, muito cômodo você ir para uma festa, né, montar tudo. Agora, você se desdobrar, entendeu? Você iniciar um projeto, que foi o projeto macro da nossa escola, de Dácio Arte, porque a arte foi o grande pilar da nossa escola. Foi a arte que salvou a nossa escola, entendeu? Nós não tínhamos recursos, nós não podíamos contar com recursos do governo, e eu acho que o diretor ainda tem essa maestria de fazer esse dever de casa. Então, eu via que no meu estudante ele tinha uma expressão corporal, ele podia pintar, né? Ele podia fazer a poesia. Então, foi aí que a gente foi despontando em concurso e tudo mais, né? Ganhamos vários festivais de identidade cultural, com dança, com música, com tudo. Foi o que foi dando notoriedade à nossa escola, entendeu? E daí a gente já ia cobrando. Então, fazer festa não é fácil. Esse projeto de Dácio Arte, ele acontece o ano inteiro na escola. Todo ano tem uma temática. O ano passado foi Leio, Logo Existo.
Daí, assim, o incentivo à leitura foi bastante. Nós despontamos para 980 na redação no Enem. Imagine o que é isso. Um menino daquele numa escola pública, a vida inteira, de repente quem paga 1.000, 2.000 numa escola na cidade não tira 900, e a gente está lá com 980, a segunda maior nota desse país, entendeu? E tudo foi à base de festa. Todo mundo que estava lá dançando, estava escrevendo também, estava lendo, entendeu? Então a arte foi assim a nossa válvula de escape, que ainda hoje é o grande pilar da escola, né? Esse ano tem uma nova temática, já que começamos a trabalhar. Foi no dia 8 de maio, o nascimento do projeto do Didácio Arte, com o tema Mulher, Mãe da Humanidade. Aí no dia 8 de março fomos todos para os semáforos principais da cidade, inclusive eu vestido de saia, que a campanha era #Somos Todos Mulheres, vistam essa saia. E assim uma campanha emblemática. Então eles se sentem muito representados, eles se sentem muito valorizados, porque a minha visão é acabar qualquer nome que tenha em escola. É particular, é pública, é prefeitura, olhar para uma escola com cara de coitadinha. Escola tem que ter só um nome, escola, e pronto. Eu queria falar com o Ramon um pouquinho, porque a gente costuma dizer muitas vezes que quando a gente não investe em educação, e a gente investe, mas a gente tem N problemas que todo mundo aqui sabe, porque trabalha nessa área de gestão, enfim. A gente corre o risco, às vezes, de perder uma geração, né? Perder toda uma geração. Isso perder uma geração é muito triste. Mas a gente também está perdendo uma geração para as mortes, né? O Brasil é campeão de homicídios, né? A gente tem 62.000 mortes, pouco mais da metade são jovens, de 15 a 29 anos. Muitos jovens de periferia estão sendo assassinados. Muitos nem acessaram o ensino médio. E a evasão escolar tem muita relação com isso. Porque a criança que não está na escola, o jovem que não está na escola está mais propício ou vulnerável, digamos assim, né? Vulnerável é uma palavra melhor, para a criminalidade. Então, a gente estava conversando ali atrás um pouco, falando de uma área que você atuou, que é uma área de violência. Eu queria que você falasse também do entorno, dos índices e do seu trabalho lá na sua escola. O assunto é mais pesado, né? Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Queria cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar a Secretaria de Estado, figura da nossa gerente de ensino médio, Andréa Guzzo, cumprimentar o Instituto Unibanco, parabenizar pela promoção do evento, nosso boss ali, Ricardo Henriques, figura da Juliana também, né, que é representante do nosso Estado. Queria saudar nosso querido ex-secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Haroldo Rocha, que está presente aqui. Muito obrigado pela presença. Uma pessoa muito importante na minha trajetória. E, bom, respondendo à pergunta, Luciana, eu queria primeiro dizer um pouquinho da minha trajetória na escola, né? Eu sou professor de História. Inicialmente, me envolvi com o ensino privado, né? Ingressando em escolas grandes do Estado do Espírito Santo, né? Onde eu trabalhava com alunos de classe média alta, né? Ricos, né? Escolas de referência, e que tentava fazer o meu melhor como professor para dar a esses alunos, né, uma vida ainda melhor que eles já tinham, né? Esse era o meu compromisso. Só que não acreditava que isso me completava como pessoa dentro do projeto de nação que eu queria ajudar a construir. Uma nação que pudesse, né, também oportunizar aquelas pessoas que não tiveram berço de ouro a participar de uma educação de qualidade. Com o passar do tempo, eu fui me distanciando da rede privada, fui me aproximando da rede pública, né, ingressando nos concursos. Trabalhei 15 anos como professor e depois, né, percebendo que eu podia ter um campo de atuação maior do que eu tinha como professor na direção escolar, tentei me aproximar das funções de diretor escolar. Em 2016, assumi a direção da escola Vila Nova de Colares, que fica num bairro do mesmo nome, bairro Vila Nova de Colares. Contextualizando o lugar também. Fica no município de Serra, no Espírito Santo. Na década de 2010, a Serra foi considerada o terceiro município mais perigoso do Brasil no tocante à questão dos homicídios.
E o bairro Vila Nova de Colares era um bairro novo na Serra, com 30 anos de existência, relativamente novo, e que despontava assim, na péssima condição de vencedor desses índices de violência no município de Serra. E, assumindo a direção dessa escola, o que eu encontrei em 2016 era a seguinte situação. Em se tratando de violência, as pessoas se afastavam desse lugar. Os melhores professores não queriam trabalhar lá, né? Aproveitando um pouco da fala aqui do Alberto, que também tem uma semelhança com o que eu vou dizer. Os alunos que estudavam na escola eram aqueles que não se interessavam por estudar, porque aqueles que se interessavam buscavam as escolas do entorno, que tinham índices melhores, né, que tinham uma fama também melhor. Os índices da escola eram baixíssimos em todos os aspectos, me lembro de alguns, em 2016, por exemplo, cerca de 50% dos estudantes da escola ficavam reprovados, mas 16% eram evadidos, né? A escola tinha, no turno matutino, no ensino médio, em 2016, 8 turmas de primeira série e uma turma de terceira série, que significava que o afunilamento devido à reprovação fazia com que apenas 40 alunos, de um total de 250, chegassem à terceira série do ensino médio. Então, era assim, uma escola desacreditada, uma escola inserida num bairro muito violento, que refletia toda a violência do bairro e do município de Serra, e que, era muito desacreditada, né? Fazer com que as pessoas acreditassem que aquela escola pudesse realmente produzir educação de qualidade, com equidade, era o meu maior desafio. E para entender isso, né, eu me considero muito grato a ter assumido a função de diretor escolar e ter tido as formações do programa Jovem de Futuro, que nos dão assim, uma visão muito sistematizada do que precisa ser feito para que a escola consiga gerar bons resultados. Focando em aprendizagem sempre, mas nem sempre tratando de assuntos como aprendizagem. O Alberto falou algo também que valida muito a minha experiência no Vila Nova, que era tornar a escola um lugar legal, sabe, um lugar bacana, um lugar gostoso de se estar, em que você pudesse passar 5 horas lá do seu dia e que não fosse um problema, sabe, que fosse um lugar onde os alunos pudessem ser ouvidos, onde eles pudessem participar dos assuntos relacionados à gestão, onde eles pudessem opinar, onde eles pudessem questionar as práticas pedagógicas, sugerir mudanças, onde os pais não seriam mal recebidos, porque assim era antes, né? Onde todo mundo que estivesse trabalhando naquele ambiente pudesse acolher esses estudantes, entendendo que somos funcionários públicos da educação, profissionais que devem dar o exemplo, né? E recebermos, fazer o serviço público realmente com qualidade. Começamos esse trabalho em 2016, em meados de 2016, e em 2017 realmente emplacamos um projeto de transformação da escola. Esse projeto de transformação da escola visava criar um ambiente com um clima escolar melhor, mais gostoso de ser vivido por todos, onde o respeito e o diálogo fossem balizas do relacionamento humano e, além disso, produzir resultado de aprendizagem, porque também eu não acredito que uma escola apenas legal de se estar seja um ambiente realmente produtivo, porque a gente precisa oportunizar aos jovens condições iguais para que eles disputem, né, as vagas no mercado de trabalho, nos vestibulares, nos institutos que oferecem cursos técnicos e para a vida, né, que eles sejam cheios de experiências de cidadania para viver, né? E a partir desse trabalho que foi feito em 2017, nós conseguimos reverter bastante coisa. Eu me lembro que em 2018
nós zeramos o índice de evasão escolar. Não estou falando isso porque o Alberto falou, não, porque é verdade. Zeramos de 16%, caiu para 0%, né, porque os alunos gostavam de estar lá e sentiam que a escola tinha algo a oferecer para eles que seria importante para o seu futuro. Conseguimos reduzir a taxa de reprovação de 50% para 88%, ou seja, 88% dos alunos foram aprovados. Eu acho que eu me expressei mal, mas 88% dos alunos eram aprovados nesse momento. Isso influenciou demais o nosso IDEB, né, porque mede fluxo e aprendizagem. E me recordo de um dado muito interessante. Assim. Em 2015, encerrada o ano letivo de 2015, um aluno tinha buscado uma faculdade e ingressado numa faculdade. Em 2018, nós terminamos o número com 69 alunos, sendo desses 43 na instituição federal e outros tantos no sistema de bolsa, né, que a gente também fomentava o aluno a ingressar. Ficava muito feliz que nos anos seguintes, nos momentos de ingresso de professores, aqueles que passavam com as melhores notas buscavam a escola. Isso me dava um orgulho imenso, porque eu entendia que as coisas estavam funcionando. E também, ao mesmo tempo, me motivava ainda mais a tentar propor e influenciar a equipe a buscar melhores resultados. Mas, assim, apesar de tudo, né, a gente não consegue tirar a escola do lugar que ela está inserida. Eu acho que, com o passar dos anos, talvez a gente conseguisse mudar ainda mais a comunidade de Vila Nova de Colares, né? Mas a escola em si se tornou um ambiente extremamente gostoso de se viver para presenciar a educação afetiva, educação preocupada com quem está ali realmente para ser servido como cidadão. E acho que é isso. Tornar a escola um ambiente agradável é um grande desafio também para o gestor, né? Tornar essa escola um ambiente de respeito. Queria introduzir a Rosângela nessa conversa, Rosângela, porque eu sei que você tem um trabalho de respeito à diversidade. Muitas pessoas, muitos alunos relatam, muitas vezes trazem na memória a escola como um lugar de opressão. E eu sei que lá você introduziu um trabalho muito de respeito à diversidade. Conta para a gente um pouquinho. Boa noite, né? Eu sou Rosângela Nascimento. Nessa época do livro, eu era diretora de uma escola na periferia de Fortaleza, no bairro Vila Velha. E, no primeiro dia que eu assumi a gestão, eu presenciei uma briga entre duas meninas e ficou um tufo de cabelo com sangue no chão, né? E aquilo dali me chocou muito, porque como é isso, né? Como é que a gente vai para uma escola e tem uma briga desse nível, nessa situação? E eu sabia que o trabalho tinha que ser primeiro, porque, assim, como gestor, a primeira coisa que você tem que fazer é acalmar a escola, não no sentido de deixar a escola paradinha, bonitinha, toda sem ninguém se mexer na fila, não é isso. Mas você tem que acalmar os rumores, né? Muitas vezes os humores, para poder trabalhar. Então, a partir daquele momento, eu reuni a equipe e nós lançamos o projeto Violência Zero. E criou-se um slogan, né? No Menezes de Serpa, a violência aí todo mundo zero, né? E a gente foi fazendo palestras, fui trazendo pessoas de fora para poder falar a respeito de respeito, de que, principalmente, essa questão, as meninas eram muito mais briguentas do que os meninos. Porque assim, era como se elas fossem mais aguerridas, no sentido assim, do rancor, né? Então, a gente tinha que fazer um trabalho assim, que a briga precisava parar, elas precisavam se ver como aliadas, tudo em prol de quê? De uma aprovação, de uma aprendizagem, de um futuro melhor. Porque, a partir do momento que eu ia deixar de brigar, né, me engalfinhar com outra ali, por causa de um menino, que às vezes não estava nem aí, né, para mim, eu ia parar de brigar por esse menino, eu ia pegar essa energia
ia batalhar pelo meu futuro, que eles eram capazes, sim, de terminar. Na época, nós ainda tínhamos ensino fundamental, depois passamos para o ensino médio, não é isso? Daí, quando entrou o Instituto Unibanco, né, com o Jovem de Futuro, que eles tinham condições de terminar o ensino fundamental, que eles tinham condições de ir para o ensino médio e pensar numa faculdade. Então, nós fizemos um trabalho muito grande com a valorização do feminino. Né? Assim, esse trabalho, eu acho que foi assim, o grande diferencial, porque até então as questões femininas elas não eram discutidas. Rosângela e os meninos, eles entravam nesse contexto também, falando do respeito, falando da não violência contra a mulher, falando do futuro que eles poderiam ter se tivessem mais atenção, se tivessem mais concentração, e sempre com o discurso de que o bairro era muito perigoso, mas a escola precisava ser tranquila. Então, assim, eu recebia o aluno no portão, porque até então era uma escola muito mal vista. Eu recebia o aluno no portão, para que ele, ali, aquela escola tinha uma identidade. A diretora estava na porta, às 6:45 da manhã, religiosamente. Era com um sorrisão, entendeu? Aquela coisa assim de negona poderosa, porque eles também poderiam ser poderosos, sabe? Então a gente ficava, ali eu atendia uma mãe, ali eu brincava com um, né? Aí eu dizia assim, graças a Deus que terminou o fim de semana, estava morrendo de saudade, aí nem estava. Mas, assim, aos poucos eles foram. Então, assim, foi um trabalho nesse sentido. E, com base nessa questão da mulher, né, as brigas realmente foram terminando até que findaram. E também uma coisa fundamental no gestor. Ele tem que cuidar dos detalhes, porque o diabo mora nos detalhes. Deus é a plenitude, mas o diabo é do detalhe. Então, você tem que ter esse cuidado. Uma discussão entre duas meninas na internet, você tem que trazer todo mundo para a sua sala e chamar para as conversas. Porque dali vai surgindo a fofoca, que passa para uma, que passa para outra, daqui a pouco você não consegue mais ter o controle. Então, assim, é aquela história de que você tem que sentar, juntar todo mundo, chamar a família, olha, a gente vai pontuando isso agora, né? E a gente vai, e realmente, inclusive lá, todo aluno, agora eu estou em outra escola, todo aluno que vai para se matricular passa por uma entrevista comigo. Né? Aí, na entrevista, eu digo logo, todas as brigas são da minha conta. A briga que acontece, eu vou brigar lá fora, é da minha conta. Na rua 3 ruas, é da minha conta. Na internet, aí é que é da minha conta mesmo, porque minha filha vai sentar aqui e vai apagar todas as suas redes sociais. Entendeu? Aí, pronto. Aí já fica estruturado, que ele já está sabendo que ele não pode brigar. Entendeu? Não pode. E a gente vai conversando, porque você sabe que uma coisa é a gente dizer, outra coisa é, na prática, o aluno... Aí começam as confusões, aí você vai chamando para conversar e lembrando do acordo que foi feito no início. Né? Então, assim, o gestor realmente o conjunto de vários olhares. É o olhar nas finanças, é o olhar nos índices. E daí vem essa parceria do Instituto Unibanco, ela nos ajuda como? Porque o dia a dia da escola ele é elétrico, ele é assim, sabe, é muito complicado. Então, quando vem os índices, que você tem as planilhas organizadas, que o pessoal da secretaria nos faz a visita e diz assim, olha, esse bimestre, olha o tanto que ficou reprovado nessa turma, mas tem esse menino aqui que ficou com a nota que quase que chega lá, né, 5,9. Chama esse menino, né? Chama esse professor, vamos ver o que é que pode ser feito. E, de repente, mas esse menino vai passar... Não, aí lá na frente tem a provinha que vê se esse conteúdo foi assimilado ou não. Né? Então, assim, é desse modelo. Mas, assim, é bom quando vem esse apoio, ele nos ajuda, porque vem as rotas, então você planeja tal coisa. Será que vai dar certo? Você já tem as rotas ali para seguir, se não deu certo, você volta, você corrige, você conversa. Então, é uma parceria para que a gente não se perca no ativismo. Né? Eu estava atrás dessa palavra, ativismo. Porque é realmente o ativismo que a gente não pode, né, perder de vista.
E, assim, eu só queria te perguntar também se você podia situar o entorno, o diálogo com a comunidade, com as famílias, como é que era? Pronto. Assim, no entorno, no começo era muito difícil trazer o pai, né? A mãe, quem cria a criança, né? Aí eu comecei, assim, nós começamos mudando a festa das mães, né? A gente era um Deus nos acuda, e teve uma vez que me tocou muito, teve uma menina que mentiu, né? Era criada pela avó e mentiu para a mãe dizendo que a festa era obrigatória e que era para nota, né? Olha a carência dessa menina, né? Intimando a mãe de uma certa forma. A mãe chegou, né? Assim, a avó chegou muito chateada com a gente. Como é que pode Aí não, né? Depois eu fui explicar. Pronto. Então aí eu aprendi, né? Nesse dia, vixe, Maria. Então, no ano seguinte, a gente já colocou o convite, né? Festa da mãe, pai, vó, tia, madrinha, sobrinhos, porque mãe é quem cria, né? Então o convite foi desse jeito, para que todo mundo se sentisse contemplado nessa nova modelo de família que estava surgindo e que a gente precisava, né? Que não é tão novo assim, né? Novo são os preconceitos. Então a gente começou a fazer nesse sentido. E a gente fazia festa da família, a gente geralmente fazia à noite, porque contemplava o maior número de pais, e sempre tinha comida. Sabe, a gente fazia lanche para eles, era caldo, era merenda, então deixava aquela reunião bem agradável. Então, eles começaram a se aproximar mais da escola, porque a escola deixou de ser aquele espaço que sempre eu vou receber reclamação do meu filho. Não, né? E eu sempre disse para ele, se você não tiver nada para dizer de bom desse menino, né, fica calado, porque, assim, ninguém conhece mais o filho do que a mãe, ela já sabe dos defeitos. Ela está na escola ali para ver pelo menos uma fagulhazinha de solução, né? Uma gotinha de nada. Aí a pessoa vai... Não, vamos, né? Então, não adianta, né? Então, assim, eles falavam, mas dizia tudo que o menino tinha aprontado, e assim, mas se ele fizer assim, aí a nota dele muda. Então, a gente sempre dava o discurso que tinha uma solução, tinha um caminho. Rô, quando eu cheguei em Fortaleza e fui te visitar lá na escola, eu já tinha passado por muitas escolas, né? E me chamou a atenção particularmente uma questão que eu via pelo menos 2 garotos gays, né? Que circulavam muito tranquilamente ali pela escola. Eu já tinha visto em outras escolas também alguns garotos ou garotas assumidamente gays, mas todos um pouco recolhidos, meio escondidos ali no seu pequeno grupinho mais isolado dos outros alunos. E aí, quando cheguei na tua escola, me surpreendi que tinha pelo menos 2 garotos muito bonitos, assim, cabelão, uma roupa mais efeminada, mas muito empoderados e circulando ali. E descobri que um deles, inclusive, era líder da classe, se eu não me engano, não é? E eu te falei, escuta, como que funciona, né? Porque justamente uma periferia de Fortaleza, a gente sabe que muitas vezes o preconceito às vezes é ainda maior. Um deles era negro, era gay, era periférico, quer dizer, estava ali circulando muito tranquilamente, muito bem. Tinha até uma questão do banheiro, que depois você me explicou também. Queria que você falasse um pouco de como foi conseguir esse convívio, né? Porque me parece que era uma conquista mesmo deles. Essa questão, né, dos meninos assim, que são gays, e principalmente os que são mais afeminados, eles, assim, a gente sempre trabalhava na sala de aula a questão do respeito. Então, assim, se tinha uma piadinha, uma brincadeira, a gente não deixava passar, né? Aquilo dali era... o outro aluno que tinha feito recebia uma advertência, a gente fazia realmente com que aquilo não ficasse se propagando. E, além disso, né, a gente tem também, no projeto Diretor de Turma, o professor responsável pela turma, uma aula de cidadania. E, na aula de cidadania, era um dos assuntos que era recorrente. A questão do respeito, de aceitar o outro, da diferença. E também, com esses alunos, a gente trabalhava na questão de que
ele não era só aquele menino deslumbrado, todo vestido, não. Ele era alguém que merecia estar ali, naquele espaço de escola, tinha o direito de estar ali e poderia ir além. Né? Ele poderia ir além. Olha, você não é só essa pessoa que chama a atenção com os gritos, aí os gritando, que gritar é esse? Faz mais baixo, todo mundo já lhe viu. Agora vai estudar, entendeu? Vai passar de ano, vai chamar a atenção do outro jeito. Entendeu? Então, eles acabavam se sentindo à vontade na escola, não precisava ficar se escondendo, nem... Não, eles... Agora, também não era aquela coisa total. Você tome tento, né? Tome tento, vai estudar, que aqui é escola. Né? Então, assim, era desse jeito. E a gente sempre conversava, né, a questão do uso do banheiro, né, que era uma negociação, que eles queriam usar o banheiro das meninas, as meninas vinham reclamar, e era aquela confusão. Eu disse, olha, é o seguinte, né, você tem liberdade para usar os banheiros, né, você tem aqui, olha, esse banheiro aqui masculino, professor, se você não se sentir à vontade no banheiro dos meninos, você pode usar esse banheiro aqui, que está aqui. A gente divide na escola, não é uma questão de organização, mas tudo é de todos. Fica à vontade. Então, a gente sempre... E eles tinham medo de alguma violência, então de sofrer alguma violência. Então, a gente tinha também esse olhar vigilante, né, sobre que realmente eles se sentissem seguros. E o mais importante é que eles se sentissem capazes de ir além. Você tem que, sabe, assim, toda segunda-feira, além de eu receber do portão, na segunda-feira eu passava em todas as salas e com aquele discurso, olha, daqui a pouco é Natal, não vai desistir de estudar, não. Né? Então, eu começava a dizer isso em fevereiro, logo, gente, daqui a pouco chega Natal, não vai desistir, não. Né? Não desista, não. Né? Por quê? Porque assim era... Né? Então, assim, e às vezes até eles me pegam nesse discurso, que eu digo assim, daqui a pouco é Natal. E às vezes dizem, ainda dá tempo para não sei o quê. A senhora não vive dizendo que daqui a pouco é Natal? Né? Tem que ter cuidado, porque às vezes eles pegam a gente nesse discurso. Mas, assim, a gente sempre... Então, assim, é um trabalho que a gente sabe que realmente é desafiador. Hoje em dia... muitas vezes perigoso, porque tem, assim, aqui e você realmente se sente ameaçado, mas assim, quando a gente ajuda um aluno, quando ele vai além, quando ele tira esses 980 na redação, esse aluno nunca mais é o mesmo. Quando ele entra numa faculdade, ele mudou a estrutura, assim, eu chego a ficar arrepiada, porque, assim, quando você consegue, às vezes a gente não pode perder a esperança, nós que somos educadores, porque, assim, parece que a gente não está fazendo nada, mas nós estamos. Porque quando você muda a vida de para entrar na universidade, para arranjar um emprego, sabe, para um emprego mesmo, assim, que ele se sinta realizado, você não mudou a realidade de porque o filho dele vai ser diferente, o neto dele vai ser diferente, então você mudou geração. Entendeu? Então, eu sempre penso assim, é só mas esse ele não vai se apequenar mais, não. É daqui para frente. Sabe? Então, é isso. Bom. Obrigada, Rosângela. Dia desses eu estava fazendo unha no salão e tinha uma diretora de colégio reclamando ao lado com a manicure e falando que estava doida para se aposentar. E eu fiquei tão entristecida. Foi um pouco antes de trabalhar já no Canal Futura. E ela dizia lá que é tudo uma grande mentira. Que aquela frase que vocês já devem estar cansados de ouvir. Tudo uma grande mentira, o aluno finge que estuda, o professor finge que ensina, eu estou doida para sair de lá. E aquilo me deixou tão entristecida, porque acredito tanto na educação. Aliás, eu acredito na educação como a única saída, como o único caminho possível, inclusive de mobilidade para quem vem de periferia, para quem é mais pobre, o único caminho possível de mobilidade social, que, aliás, é extremamente lenta no Brasil, essa mobilidade. Agora, como fazer o aluno permanecer na escola, como fazer o aluno gostar da escola e como fazer, Edna, o aluno acreditar nele mesmo? Como é que faz isso? Como é que vocês conseguem fazer isso? Tem um microfone aqui. Para você. Meu nome é Edna. Eu sou gestora do Instituto Padre Miguelinho, Natal, Rio Grande do Norte.
É um prazer estar aqui com vocês, muito feliz pelo convite, rever meus amigos, né, de 2017, né, que a gente se conheceu, muito feliz. Em relação à pergunta, como fazer o aluno gostar de estar na escola. De permanecer na escola. E de permanecer na escola. Já foi dito aqui pelos colegas, eu assim, comungo também com a fala de muitos, no sentido da questão da festa, mas aí, no caso de eventos, eu coloco outra nomenclatura, eventos. Então, assim, lá na escola, a gente promove muitos eventos, os alunos gostam de participar, né? Demais. Então, a escola não pode ser só a sala de aula, né? A gente tem que garantir outras oportunidades de aprendizagem, né? Então, na nossa gestão, a gente procurou melhorar a nossa Esconarte, né? A antiga Feira de Ciência, que é a nossa exposição de conhecimento e arte. A gente começou a também essas festas, né? A questão do Dia do Negro. Então, sempre a gente está fazendo algum evento na escola para que os alunos sejam protagonistas, que participem, né? E quando a gente está organizando, então a gente também se reúne muito para organizar os eventos, e os alunos participam dessa organização. Isso é muito importante, porque eles podem estar dando a opinião deles, né? Enfim, é muito prazeroso, porque eles ficam na escola e nem pensam na hora, né? Eles querem ver o fruto daquele evento que todo mundo se engajou ali para promover, e é muito gratificante para eles, né? Então, a gente tem a festa junina, a gente tem gincana, o ano passado, a gente teve nosso congresso científico, nosso primeiro congresso científico também, que foi um sucesso, foi muito bom. Então, esse é o caminho. Então, a gente planeja muito, a gente se reúne muito, né? Aos sábados, nós vamos à escola, nos reunimos, conversamos muito, planejamos muito nossas ações. E como é que é o entorno lá da escola? Como é que é o aluno? Como é que é a comunidade? Como é que é a participação? Pronto, olha, eu acho que em torno de 75% por aí. Um trabalho que eu fiz quando eu estava em sala de aula, mostrou que são alunos que moram distantes da escola. Nossa escola fica no centro, de Natal, né, no Alecrim, e a maioria dos nossos estudantes são da Zona Norte. Né? Eles pegam ônibus para chegar até a escola, porque eu acredito que eles veem no Padre Miguelinho uma referência, né? Uma escola que já é antiga, né? A organização da escola, né? Então, a gente tem a maioria dos nossos estudantes, eles são do bairro distante, não são poucos que moram em torno da escola mesmo. Mas, bem próximo da escola, nós temos bairros assim, bem difíceis, no sentido da droga, né? E é um grande desafio para a gente tentar resolver esse problema. Eu fico muito angustiada, porque a gente fica sabendo, porque os estudantes estão lá na praça, estão fumando, né? E a gente fica querendo identificar quem são os estudantes, né? Para tentar chamar a família, conversar, mas é muito difícil, muito difícil. Então, esse é um problema que a gente está enfrentando hoje, né? Que a gente pensa em formas de tentar resolver. Mas, por outro lado, né? Nós estamos avançando muito na escola, né? Nossos resultados também têm melhorado, né? O programa ajudou bastante na questão da sistematização, quase que não falar a palavra, como você colocou também aqui. Ele nos ajuda, a gente está sempre planejando, replanejando nossas ações, né? Avaliando, que é muito importante, para saber o que é que a gente pode fazer para melhorar, e a gente está avançando. Eu vejo uma escola bem melhor, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Dá para falar alguns índices, por exemplo? Lá? Assim, números agora eu não tenho decorado, mas que a gente avançamos sim. Na questão da reprovação, melhoramos bastante, e a evasão também. Agora, sim, nós temos o noturno na escola funciona noturno, onde tem o maior índice de evasão, que a maioria dos estudantes começam, mas não concluem. Mas no diurno é bem pequena a questão da evasão. Manhã e tarde é bem pequeno, mas o noturno já é aquele pessoal que vai, que trabalha o dia todo, vai à escola, mas
não sei, por algum motivo desiste. Eu acho que é uma realidade, eu acho que na maioria das escolas que tem um turno noturno, né? Lá no livro você fala muito do termo escola viva, né? Da participação de todo mundo nesse ambiente. Exatamente. Fala um pouquinho disso, gente. Eu achei interessante essa história da escola viva. Escola viva, exatamente. Então, quando eu entrei na escola, que eu estava só na sala de aula, eu sentia muita falta disso, porque eu gosto de uma escola que tem evento, que ela se movimente, que de a gente poder presenciar os alunos serem protagonistas realmente, né? Participar dos eventos, mostrar outras formas de conhecimento. Então, assim, lá a escola era só a sala de aula, né? Só tinha sala de aula. Então, quando eu fui para a gestão, eu tive a oportunidade, né, de reunir a equipe, né, lá do apoio pedagógico, e a gente conversou muito sobre essas ações, e a gente começou implantando devagarinho, a gincana, a festa junina, e daí foi a Esconarte, e aí foi fluindo, não é? Foi contagiando as pessoas. Hoje não precisa nem ninguém falar nada, as pessoas vão fazendo tudo sozinho, é automático. Todo mundo, né? se sente responsável. Exatamente, exatamente. O que antes era uma coisa negativa, por exemplo, ir aos sábados, se reunir aos sábados, era uma tortura, ninguém queria ir à escola aos sábados. Mas agora é tranquilo, entendeu? Então, isso, para mim, eu acho muito positivo, né? Foi uma sementinha que foi plantada e que ela está crescendo e que todo mundo se sente, né, implicado ali no processo e está dando certo. Escola Viva, para mim, é uma escola onde as coisas acontecem. A gente tem essas outras oportunidades, né, de aprendizagem e a gente tem que estar proporcionando isso, né? Obrigada, Edna. Finalmente o Eberson, que ficou no centro. Já que você está no centro. Queria que você falasse também do entorno lá da escola, falasse dos índices e falasse do seu trabalho. Eu vi que você já li também lá que você é um diretor que é muito da escuta, do entendimento do aluno. Fala um pouquinho para a gente lá desse trabalho. Foi por isso que fiquei por último, para ouvir todos. Exatamente. Não, mas é porque você está no centro. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Eberson de Oliveira Moraes, diretor do Colégio Estadual Irmã Gabriela, de Goiânia. Agradecer a querida secretária Fátima Gavioli, que não pôde estar aqui, mas está representada pelos superintendentes. Dizer que é uma alegria, mas é uma satisfação, especificamente a você, Éder. Te agradeço demais, pois está no livro e você viu e você destacou muito, muito bem destacado no livro. Eu fiquei muito feliz e emocionado quando eu li o livro. E quando eu digo que essas mãos já tiraram muito leite, já cortou muita cana, porque eu morei até os meus 17 anos na fazenda, como lavrador mesmo, filho de família muito pobre, sem nenhuma condição, nenhuma perspectiva para aquele meio. E ao migrar com o êxodo rural para a cidade grande, vi na educação uma possibilidade. Ser diretor, né, nada melhor do que esse tema, né? Então acho que pode explicar bem isso aí. Sou químico e todas as minhas ações são pautadas no princípio da química. Eu entendo muito pouco de pedagogia, de filosofia, história, meu Deus, nem se fala. Falei, então eu tenho que aplicar a química à gestão. E tem um conceito na química que os alunos, de certa forma, entendem enquanto eu sou professor, mas que ajuda, que é o conceito de um catalisador. Para quem não conhece, um catalisador na química, sendo substância, eu posso chamar de agente, porque nós estamos falando, então, de agente jovem, talvez, mas é uma substância que é adicionada a uma reação que fornece a energia necessária ou diminui a energia de ativação, que acelera a reação. Tá. Traduzindo, catalisador é uma substância que faz a reação acontecer. E eu tive que colocar catalisadores no Colégio Estadual Irmã Gabriela. E aí, o que se entende por um catalisador na educação? Para ser um bom diretor, talvez seja a publicação e a participação de um livro. E eu posso dizer que a minha vida enquanto diretor mudou completamente. E a partir da visita do Éder, você não tem que ir mais o mesmo diretor que você conheceu.
Por quê? Eu entendi, hoje eu vejo, são 4 anos de gestão, ela se divide em 2 partes. Os primeiros 2 anos, com aquela ideia utópica, lúdica, talvez até mesmo do oba-oba, vamos que vamos, mais no incentivo, no apoio moral, eu acredito, vamos nessa. E depois da visita do Éder, então eu vesti a camisa do incentivo. E dentro do contexto do incentivo, o que nós promovemos na escola foi: eu tenho que ter um objetivo. E qual é o meu grande objetivo enquanto aluno, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto merendeira, enquanto limpeza, enquanto secretária, enquanto porteira? Então, comecei a trabalhar o que é o meu objetivo enquanto servidor da educação. E, a partir daí, nós construímos um projeto na escola que foi de cada profissional, cada aluno, basicamente escrever uma carta para si próprio, dizendo qual seria o seu grande objetivo, qual a sua grande meta. Porém, se você tem um grande objetivo, é necessário que você tenha um reconhecimento. Então, nós começamos a trabalhar com os projetos na escola. E um projeto muito emblemático que a gente trabalhou, eu falei, eu tenho que explorar algo que Goiânia tem, que nenhuma cidade do Brasil tem, felizmente, mas nenhuma outra tem, e infelizmente Goiânia tem, que é o acidente com o Césio 137. Então, o primeiro projeto que nós implementamos na escola foi fazer com que todo aluno que pise no Colégio Estadual Irmã Gabriela conheça a história do Césio 137. E para fazer isso, trabalha-se muito bem linguagens, trabalha-se muito bem contexto histórico, números, estatísticas, matemáticas e, obviamente, as ciências da natureza. E esse projeto, ele é um projeto que ele dura 1 ano, com a culminância, todo setembro, a gente passa o setembro inteiro com a culminância no projeto. Quando é outubro, a gente começa novamente e setembro culmina. Outubro, setembro. Então, esse é um projeto fixo. No começo, ninguém acreditou no projeto. Vai ser um oba-oba, o diretor está fazendo isso porque tem ano de DEB. Ele quer aprovar todo mundo, porque valia 10 na nota. Mas, ao final do projeto, quando a gente avaliou os alunos, a gente entendeu assim, que o aprendizado tinha sido muito mais eficiente do que propriamente as aulas em sala. E aí, a partir daí, foram criando-se outro projeto. E aí, dentro desse contexto de alunos de periferia, e a gente atende esses alunos, embora temos muitos alunos também da região mais centralizada, vamos dizer assim, para quem não conhece Goiânia, a nossa escola ela fica a 50 metros de um condomínio onde mora o Gustavo Lima, Jorge Mateus, essas coisas. Então, ela está numa posição privilegiada, mas ela atende os alunos que vêm da periferia. Então, assim, como fazer com que esses alunos não se envolvam com a violência, com o tráfico, com todos esses problemas? Não tem fórmula. Né? Não tem receita. Lá a gente tem violência? Tem. Né? Não adianta a gente falar que não tem, porque tem violência, sim. A gente tem o tráfico? Tem o tráfico, sim. Agora, como lidar com esse tráfico? Eu sou humano. E eu lido com gente. E eu adoro lidar com gente. Agora, eu adotei uma filosofia de vida para ser diretor. Essa filosofia de vida é que na escola, no Colégio Irmã Gabriela, não existe o eu. E isso é um lema. Existe o nós. Agora, eu sou muito duro. Nem sempre eu sou lúdico. Eu sou muito duro. Porque o nós tem muito direito. Mas o nós também tem muitos deveres. E eu trabalho muito nós com os alunos, os professores e todos os envolvidos no contexto do nós. Nós fazemos, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, nós vamos criar. Então, a entrada do Instituto Unibanco
com o circuito de gestão, com o Jovem de Futuro, foi muito bom, como a Rosângela disse, estatisticamente, porque gerenciou e organizou os dados que nem sempre o diretor consegue, tem tempo para isso, porque o Alberto estava brincando, se precisar a gente vai na cozinha e faz a merenda, lá já aconteceu isso, eu já fiz mesmo. Mas mais do que fazer merenda, eu sou encanador, eu sou eletricista, eu sou roçador de grama e faço isso mesmo. Porque as mãos aqui, como vocês já sabem, elas são calejadas. Eu não importo com isso, não. Então, nós fazemos na escola. Então, eu uni projetos, a gestão democrática, e isso feita não só na teoria, é na prática mesmo, e eu não vou ficar levantando aqui para vocês ações da gestão democrática, porque eu só digo que elas acontecem. As minhas superintendentes, eu já estendo o convite para nos visitar. Mas, acima de tudo, para finalizar, eu tenho um pensamento individual e deixo ele para vocês. Talvez eu tenha vindo aqui hoje para fazer esse pedido para vocês e para vocês, diretores. Eu tenho um filho de 2 anos e hoje eu visualizo o seguinte: quando o meu filho tiver na minha idade, quem vão ser os líderes políticos, os mercadistas, saúde, econômicos, enfim, quem serão os líderes do meu filho na minha idade daqui 36 anos? Vão ser os adolescentes que hoje eu tenho no ensino médio. Então, eu sempre me pergunto, como que eu quero que esses meus adolescentes estejam quando eles forem liderar o país para que meu filho não viva o que eu estou vivendo hoje? E aí penso um pouco mais. Quando o meu filho tiver a minha idade, os adolescentes que eu tenho hoje em mãos terão filhos de 15 e 16 anos, que serão os alunos que poderão entrar dentro de uma escola armado querendo fazer uma chacina. Então veja que eu tenho em mãos hoje jovens que podem mudar significativamente a vida do meu filho. E se eu penso num contexto de valores, e eu acho que nós temos que pregar pelo princípio de valores, e aí eu consigo os valores familiares. E eu não digo valores éticos ou princípios, que não é o caso, mas valores familiares de pai e mãe. Se eu consigo fomentar na cabeça do meu aluno que o valor familiar é o valor mais importante, que dá a base para a educação, então eu terei cumprido a minha missão enquanto diretor. Conforme prometido, eu vou abrir agora para perguntas, uns minutinhos nós temos aí. Se alguém quiser fazer pergunta, temos um microfone móvel ou a pessoa tem que vir aqui? Temos um microfone móvel e uma pessoa. Alguém? 2 pessoas, olha, e 2 microfones, que riqueza. Alguém quer fazer pergunta? Sim. Boa noite, aqui. Parabéns a todos os diretores. Eu acredito que as falas de vocês, com certeza, acrescentaram muito. Eu não sou educador formado, né? Não tive formação pedagógica, mas eu atuei no terceiro setor. Então, estar aqui ouvindo vocês hoje, para mim, é um privilégio. A gente está vivendo um momento onde, politicamente falando, tudo se arrocha, a educação perde valores de investimento e os valores também se perturbam dentro da sociedade, né? Mas, mesmo assim, a gente segue lutando e acreditando nesse ponto. Aí eu queria saber para vocês, enquanto gestores, como fica essa questão? Porque se você tem 10 hoje dentro de uma meta para investir num projeto que você tem lá dentro da sua escola, ou num gasto, se esse valor diminui porque o governo federal vai diminuindo esse investimento, como fica essa questão para o atendimento desse aluno? Se eu tenho menos dinheiro, eu vou ter menos para investir,
e menos para fazer. Como vocês tratam a questão criativa nesse ponto e como vocês atentam para os alunos esse fator também. Porque se você diz assim, no ano de 2018, a gente vai fazer tais e tais eventos, e se chega no ano de 2019 e não se tem esse teto para investimento, que parecer vocês dão e que estratégia vocês usam para continuar o trabalho efetivo que vocês estão fazendo? Obrigado. Opa. Vamos fazer uma dinâmica de mais perguntas e depois a gente responde tudo e faz logo as considerações finais. Boa noite, meu nome é Jane Reolo, estou aqui. Eu sou colaboradora aqui do Instituto Unibanco, mas fui diretora da escola por 13 anos. Então foi muito emocionante, literalmente emocionante, me identificar na fala de cada um de vocês e, assim, nostalgicamente, né, me emocionar aqui. Eu me aposentei ano passado, então ainda estou com tudo isso muito na pele. Rosângela, assim, fiquei muito emocionada na sua fala, né, porque eu costumava brincar com os meus meninos e meninas homossexuais, assim, você vai ser muito bem tratado nessa escola, você vai ser muito bem cuidado, eu só preciso te dizer uma coisa, a diva número 1 da escola sou eu. Então, depois, vocês podem desfilar, podem ser felizes. Mas a minha pergunta é o seguinte, na fala de cada um de vocês, a gente percebeu que a arte, os eventos, o prazer de estar na escola, o acolhimento, o ser parte, foram essenciais no processo de evolução, de crescimento, de empoderamento, e do aumento efetivo da qualidade da educação dessas escolas. No entanto, isso não é um senso comum, não é um conceito muito bem abraçado, principalmente por os professores e alguns funcionários da nossa escola, e até mesmo alguns líderes que acreditam que você só aprende quando você é arrochado, quando você é torturado, pressionado. Como é que vocês fizeram essa conquista, essa catalisação do grupo para, junto com vocês, abraçarem que essas questões, esses elementos que vocês foram colocando na rotina da escola são essenciais para poder que os meninos e as meninas aprendam? Mais alguém? Sim. Oi, Júlia Santana, secretária de Educação de Minas Gerais. Eu hoje no seminário do Unibanco, eu dizia uma frase que a gente gosta de dizer, que diretor de escola deveria ser canonizado no ato de sua nomeação, né? Porque é muito difícil ser diretor de escola. Nessa linha, eu queria perguntar para vocês o que continua sendo complicado depois do programa. Porque, assim, vocês enfrentam demandas da Secretaria, né, de Educação das mais diversas, né? Vem tudo para ontem. Provavelmente o programa ajudou muito a própria Secretaria a se organizar nessas demandas a vocês. Mas o que o programa ainda não deu conta? O que ainda é muito chato fazer? A prestação de contas continua sendo a coisa mais complicada? O que ainda não se resolveu, né, dessas demandas urgentes para ontem, super complexas? Fechamos, então, 3 perguntas. Vamos fazer de lá para cá, de lá para cá. E aí a gente faz as considerações finais. Vocês querem que eu releia as perguntas? Não? Não, dá para. Não? Está tudo claro? Tá. Então, Rosângela, começa por você? Não? Então começa com você, Edna. Aqui democracia é assim, né? Vai, Edna, começa com você, daqui para lá. Daqui para lá. Então, e a gente faz as considerações finais, tá? Vai terminar com você, tá, Rosângela? As perguntas, né? Como fica a questão da redução do investimento na educação? Como vocês falam sobre isso para os alunos e qual a estratégia que vocês utilizam? Sobre a questão de vocês terem todas as estratégias de arte, eventos, prazer na escola, para manter o aluno na escola, e que isso não é um conceito comum. Como é que fizeram essa conquista? E o que continua sendo complicado? O que o programa ainda não deu conta, né, o Jovem do Futuro? Em relação... Oi? Tá bom. Em relação aos eventos, né? E foi a pergunta do rapaz lá, né? Então, a gente procura parcerias, né? Quando a gente precisa trazer palestrantes, a gente convida, a gente coloca que é a escola pública, né? Que a gente não tem recurso para pagar um palestrante, e, enfim, a gente vai conseguindo parcerias e vai dando certo. Quando a gente precisa comprar alguma coisa, se for coisas que não sejam tão caras, a gente faz uma cotinha, todo mundo dá.
e as coisas acontecem, entendeu? Enfim, a gente tem conseguido fazer com pouco fazer muito, né? E está dando certo. Por exemplo, na Esconarte, a gente utiliza muito a exposição de banner. Então, um grupo vai apresentar um trabalho, vai usar um banner. Então, fica bem mais barato do que fazer, né, aquela exposição que era feita antes, que eles tinham que ornamentar uma sala e gastar muito material. Então, resumiu a questão do banner, faz a apresentação oral, usa o data show. Então, o conhecimento está ali, né? Não precisa de muita coisa. Então, é dessa forma que a gente vai se organizando na questão dos eventos. E a outra pergunta? Mas eu só uma intervenção, eu penso que ele quer dizer que é um momento em que as pessoas querem cada vez mais reduzir investimento na educação, e se você concorda que... Não, com certeza não. Com certeza não, mas não é por causa disso que a gente também vai ficar de braços cruzados e não fazer nada, né? Eu acho que isso não pode ser um impedimento. Para a gente que é da educação, não pode ser um impedimento. A gente tem que encontrar outros caminhos para fazer acontecer. Não é verdade? Se a gente ficar esperando, nada vai acontecer. A outra é como é que vocês conseguiram convencer as pessoas de que essas situações, arte, eventos, né, o acolhimento na escola, normalmente as pessoas não entendem, os gestores, que isso é importante. Como é que vocês se articularam e conseguiram convencer as pessoas disso? Na escola? Não, gestores, outros gestores. Outros gestores? Não, eu não entendi a pergunta. Ela diz que esse conceito, né? Esse conceito de que a arte, investimento, o acolhimento através da arte, tudo isso não é algo assim, as pessoas ainda têm aquela visão da escola como uma coisa mais rígida. Exatamente. Como é que vocês convencem que isso é importante? Como é que vocês conseguiram? Eu acho que... E vocês prestam contas também, né? Com certeza, os resultados, né? Os resultados vão aparecendo e a gente vai entendendo que a gente está no caminho certo. Ninguém faz uma interferência, né, sobre isso. O Alberto chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? O Alberto chegou até a falar sobre isso, né? Sobre a interferência. As pessoas não entendiam que isso era importante. É mais ou menos na linha da pergunta dela. Pode até fazer uma quebra aí já. De ordem, né? Pronto. Pronto. Pronto, mudou toda a ordem. Pode, crianças? Pode. Beleza? Rosângela, minha amiga Raquel, não vai brigar comigo, não. Mas Edna não fez a consideração final dela, despediu. Nós vamos lá pela a pergunta dele dessa questão do corte de investimento, né? Que é algo que vem deixando todo mundo em pânico no país, né? Então, eu sei que a gente sempre deu aquele jeitinho dentro da escola, né? Que a gente faz uma rifa, um bingo, mas para problemas menores, né? Eu agora estou assim com a visão macro de educação, né, que eu deixei a escola há mais ou menos uns 25 dias para assumir a coordenação de 79 escolas de tempo integral no Piauí, né? Nosso diretor está ali, da UNEA também, com a nossa gerente. E nós estamos em pânico. Eu já estava assim, porque a gente sabe que não é possível fazermos maiores investimentos dentro da educação, né? Com o que a vaca já estava magra, agora a vaca morreu, né? Então, eu acredito que os secretários que estão aqui, todo mundo que está aqui, a gente precisa de uma ordem lá de cima. Nós mesmo, enquanto Secretaria Estadual de Educação do Piauí, nós temos inúmeros problemas estruturais nas escolas que só o Tesouro do Estado não dá para cobrir. Está entendendo? Então, chega a me dar o juízo a noite toda, os diretores, agora vem tudo aqui para mim, viu, Kleber? O professor está precisando disso, são bebedouros, são ventiladores, um monte de coisa que não dá para o gestor. Eu, enquanto gestor, tinha muita coisa que não dava para eu resolver, eu tinha que recorrer à minha secretaria. E agora, eu estando lá, eu estou vendo mais ainda o quanto é difícil se não tivermos essa parceria. E influencia muito, porque a gente deixa de ter muita coisa quando esse investimento maior vem, entendeu? Porque para a gente realizar um evento básico, uma festa da mãe, uma coisa toda, dá para a gente mobilizar. Mas existem questões estruturais que têm que vir do poder maior, no caso das secretarias, entendeu? E agora a gente vai vendo essas dificuldades. Eu fico assim muito triste porque tudo subiu, tudo aumentou o preço, e a gente sabia que a coisa ainda vai diminuir o que não estava dando, né? Então, acredito que isso é muito ruim para o gestor. Quanto a essa questão de, digamos assim,
quando nós começamos esse trabalho na Didácio, né, através da arte, aquela coisa toda, para convencer os professores também, né, para contagiar essa equipe, porque a gente, né, é muito ali naquele mesmo trabalho, né, da sala, livro, quadro, pincel, e de repente a gente acender essa equipe. Primeiro eu vejo quando você vai fazer um trabalho, tem sempre alguém do teu lado que goste também e vai fazer contigo. E você tem que ser o exemplo prático, porque as palavras contagiam e os exemplos arrastam, entendeu? Desde a limpeza da escola, de tudo, você tem que estar envolvido como gestor. Então, para estar fazendo os eventos, para estar mostrando essa pedagogia de projetos para os professores, você tem que colocar a mão na massa. Normalmente, você tem que buscar parcerias fora que eles também não sabem. Está todo mundo em pânico aí com esse novo ensino médio. Por quê? Porque ninguém sabe para onde é que vai. Está entendendo? E aí eu já também, meu juízo já doeu, entendeu? Porque agora eu estou lá cuidando de 79 escolas, tenho que estar dando resposta para esses gestores, uma coisa que eu também não sei, e vou saindo daqui sem saber, certo? Vocês não estão com medo não, secretários? Porque é para vocês, certo? Então, eu parto desse pressuposto. Então, quem está do seu lado vai te seguir. Aí, na equipe que você trabalha, tem uns que vão fazer com vergonha, porque fica com vergonha, né? Meu Deus, está todo mundo, eu também vou. E aqueles preguiçosos e aqueles que não querem, eles vão se desintegrar do grupo. Porque houve uma fala hoje muito importante lá, no nosso seminário, e a gente tem, como gestor, ter esse olhar clínico. Eu, como gestor, não admito ter um professor amador. Não dá, é como o médico mesmo que ela falou, entendeu? Não pode ter diretor amador, você tem que fazer jus àquele seu discurso, você tem que fazer jus à sua profissão, você passou por uma cadeira de universidade, então você não pode ir para lá, querer fazer dali um faz de conta não, como alguém disse lá para você, lá a manicure, entendeu? Então, eu não admito de querer fazer descaso, porque a escola pública, eu posso fazer de qualquer jeito, de maneira nenhuma, escola é só escola. É nesse sentido. E eu me senti bastante contemplado com sua fala, secretária, lá hoje, lá de Minas Gerais, você disse que já veio das vacas magras do Rio. Aí correu para mim na vaca morrendo. Né? Eu me senti muito contemplado, me senti um santo quando você mandou nos canonizar, já entrar com o diretor assim, né? Vem aqui o Papa, porque realmente isso aqui que a Rosângela falou, essa rotina nossa diária, entendeu? Ela é árdua mesmo, se você não tiver sangue no olho mesmo, de estar vendo tudo. E acabou que a terceira pergunta dela foi o que continua sendo complicado ainda para vocês? Tipo, um monte de coisa. Desse monte de coisa, para mim mesmo, nós temos o privilégio de falar em questão de prestação de conta. O nosso Estado, graças a Deus, tem um técnico agora financeiro nas GRES, ou nas GRES e nas escolas, que isso aí era uma grande complicação. Para mim, enquanto gestor, eu passei 15 anos e nunca fiz uma prestação de conta. Né? Não sabia nem para onde ir. Aí tinha a Beth, a bichinha sabia um pouquinho, ela queria correr e queria me ensinar. Eu digo, não quero e nem vou aprender. Porque eu não nasci para isso, eu sou professor, eu cuido aqui do pedagógico, essa coisa toda. Mas isso assim, a nossa secretaria teve esse avanço grande de estar colocando esses técnicos financeiros. E, para bem onde o nosso colega fez a primeira pergunta, o grande desafio é essa parte financeira. Não tem para onde, não dá para a gente obrar milagre, entendeu? E aí a gente quer fazer um projeto, mas você pega uma escola de periferia, meu filho, para você fazer uma rifazinha, arrecadar R$1 do menino, é difícil demais. Eu saio pedindo roupa, eu saio pedindo fardamento para meus alunos, pedindo tênis, pedindo tudo, para aqueles que não têm. Você está entendendo? Então você corre, vira e mexe, dinheiro é um problema. O que leva o homem para o inferno é dinheiro. Agora, se você quiser ver o cão, fique sem ele, não tem para onde correr. Não é verdade? Então, isso é um grande problema. E cortando esses gastos aí, gasto não, porque educação não é gasto, é investimento. Como é que vão tirar uma coisa que é necessária? Tá bom? Eu acho que por aí. É contigo. Ramon quer falar? Fica difícil falar depois, né, da oratória do Alberto. Sempre muito difícil. Mas vamos tentar. Primeira pergunta em relação a investimentos, né, que é corte de investimentos na educação. Bom, a gente fica consternado, na verdade. É uma tristeza profunda saber que esse corte de investimento, na verdade, ele não se dá por dificuldades na arrecadação propriamente dita. É um
uma política pública, né? É uma política pública de diminuição de investimento na educação. E resta para a gente aqui tentar fazer cada vez mais com menos, né? Eu acredito completamente que com a Edna que a gente não vai cruzar os braços e não realizar um trabalho com excelência porque o investimento ele reduziu. A gente vai fazer o melhor que podemos, mas a gente sabe que é muito difícil, Os investimentos já não eram suficientes, reduzir eles complica ainda mais. Mas isso não é assim, o drama de vocês. Eu queria falar agora de saúde mental mesmo, né? Quando vocês ficam, eu acho que assim, é uma questão de atochar cada vez mais a responsabilidade. Como é que fica a saúde mental de vocês? Olha só, na verdade, é em grau de estresse extremo, loucura, madrugadas acordados e, né, passando mal, mas não deixando nada se refletir, porque na postura de liderança que a gente tem que assumir, a gente tem que contagiar as pessoas, né? Se eu chegar lá cabisbaixo porque 30% da educação, dos investimentos da educação foram reduzidos no Brasil, eu estou ajudando o barco a afundar. Eu acho que não é essa a minha missão. Mas não é injusto demais colocar na conta dos gestores. Por isso que a gente tem que ter canonizado. Esse tipo de responsabilidade, porque quando a gente fica nas contas da nossa casa, que falta o dinheiro, a gente não dorme direito, a gente fica tentando para lá e para cá. Como vocês ficam nos gestores tentando organizar o que já era encurtado mais ainda? Eu gostei da ideia de canonizar, caindo no campo do subjetivo, porque o primeiro reconhecimento é esse aqui, obrigado, Ricardo, e o segundo seria a canonização, né? Porque é realmente muito difícil, gente. Eu acho que entrar em detalhes com relação a isso é muito complicado, porque a gente realmente faz muita coisa com pouco recurso, a verdade tem que ser dita, né? Bom, vou partir para outra e deixar os colegas comentarem também. A ex-diretora que participa do Instituto Unibanco fez a pergunta como trazer essa ideia de que o protagonismo, o empoderamento, né, a sensação de pertencimento, o diálogo são importantes na instituição da escola. Eu usei uma estratégia, né? Eu comecei a fazer rodas de conversa com os alunos e, a partir dessas rodas de conversa, ter evidências da escola que eles gostariam de ter, né? Isso envolvia uma escola que pudesse fazê-los sonhar, né? Como eles nunca haviam sonhado, uma escola que eles pudessem ser ouvidos e uma escola uma coisa que eu achei muito interessante, que tivesse metodologias diferenciadas de aprendizagem, né? Então isso envolvia uma questão da autoexpectativa que tinha que ser depositada em cima da escola, envolvia uma mudança de postura metodológica dos professores e, assim, tornar a escola um lugar adequado a esse ambiente de aprendizagem. Com relação à metodologia, eu vou responder em relação à metodologia, né, que é extremamente difícil convencer o professor de que, muitas vezes, ele pode estar fazendo a coisa certa do jeito errado. Não sei se vocês compreendem, o professor super interessado em fazer o aluno aprender, só que faz do jeito errado e não atinge o seu objetivo, né? É verdade. E não dá o braço a torcer, né? Porque ele acha que ele está fazendo do jeito certo. E às vezes não está. Eu confesso que eu comecei a estudar, eu mesmo, metodologias ativas, né? Rotação de estações, ensino híbrido, né? Aprendizagem baseada em problemas, conversava sobre isso com os alunos, nas rodas de conversa, separava os grupos, né, fazia uma rotação de estação, isso influenciava os alunos a querer algo desse tipo na sala de aula, fazer algumas reuniões com alguns professores que tinham um pouco mais de afinidade com tecnologia, para convencê-los primeiramente, e depois tentar reverberar isso para os outros professores. Confesso que funcionou muito bem, né? Não sei se é uma experiência que todos vão conseguir ter, porque cada escola tem uma realidade diferente, mas na Escola Vila Nova de Colares funcionou muito bem, muito bem. E a última pergunta é a dificuldade, né? Está sendo complicado, mesmo depois. Assim, a prestação de contas é o meu terror, confesso, sou professor de história. Dificuldade enorme com contas, gente. Não dá, eu consigo pensar letras, números, eu tenho uma grande dificuldade. No Estado do Espírito Santo ainda não temos a função de um auxiliar, né, nesse sentido da prestação de contas.
Exatamente, a gente não tem ainda, né? Há uma proposta de que se tenha, né? Está avançando nesse sentido, mas ainda não é a nossa realidade. É muito difícil fazer, é muito difícil administrar tudo isso, né? Com processos de licitação, para poder conseguir o menor preço, para poder ter na escola os materiais, os serviços necessários à sua manutenção. É muito difícil fazer isso, demanda muito tempo. E ainda assumir o pedagógico, né, é extremamente complicado. Então, concordo que seja a questão da prestação de contas o principal desafio para o Estado do Espírito Santo. É muito burocrático, ok? Acho que eu respondi, obrigado. O Eberson pode responder para a gente também? Muito bom. Em relação à pergunta financeira, eu vou te dar duas respostas. Uma como um político. Eu confio na minha secretária, no meu governador, e sei que eles criarão políticas públicas que melhorarão a educação de Goiás, independente do corte. Agora eu vou te dar outra resposta. Que corte? A escola nunca teve dinheiro? Então vai cortar o quê? Então, sinceramente, me assusta em pensar que vai cortar o que já não existe. Falando em governo federal, eu operei o ano de 2018 com R$12 mil. Numa escola de 680 alunos, com 11 salas de 44 metros quadrados, 8 banheiros, e com um espaço de 810 metros quadrados de braquiária. Então, essa verba de R$12 mil que veio do governo federal, a Associação de Pais consegue numa festa junina. Então, sinceramente, me assusta, porque ao invés de a coisa dar uma aumentada, vai piorar. Mas eu finalizo a minha resposta a você que ele pode cortar, o governo pode cortar, não me importa. Desde que aumente o investimento no material humano. Porque a escola particular apresenta resultados sem compra de material. A escola particular apresenta muitos resultados com o professor motivado, com o professor dando aulas excepcionais. E isso só vem com a remuneração adequada. Então, a valorização do professor iria sanar o problema do investimento no material físico. É o que eu penso. Quanto ao convencimento, eu acredito na confiança e credibilidade. E é impossível você ter confiança e credibilidade em uma escola se o líder, se o gestor não te passa essa confiança e credibilidade. Então, como ação no Colégio Estadual Irmã Gabriela, nós implementamos o princípio de regras. Mas regras que sejam apenas para os alunos? Não, começa do diretor. Então, o diretor começou em 2015, exemplo, são muitas as coisas, mas só para dar um exemplo, a usar uniforme. O diretor usando uniforme. Uma calça de uma cor específica, uma camiseta de uma cor específica em alguns dias, mas camisa, formalidade. É uma ideia minha, eu sei que muitos não concordam comigo, mas eu criei a formalidade na escola. E a partir da minha postura, eu convenci os pais de que tudo que eu propus na escola, os alunos poderiam fazer, que iria dar resultado. Então, eu creio no exemplo. Acredito no exemplo para a gente passar a confiança e credibilidade. Quanto à dificuldade que a secretária de Minas Gerais passou, prestação de contas para mim eu adoro, porque eu sou da área das ciências da natureza, então como químico é tudo para mim mesmo. Agora, a grande dificuldade na gestão escolar não está no financeiro, no Colégio Estadual Irmã Gabriela, talvez um de vocês seja diferente. Não está no financeiro, não está nos professores desmotivados, não está na falta de estrutura. A grande dificuldade está na falta de segurança pública. Porque saber administrar R$2, R$5, todo mundo sabe. E eu sei. Saber criar metodologias inovadoras para fazer um aluno aprender matemática, física, química, história, todos nós sabemos, somos educadores, nascemos para isso. Agora, o que eu não sei é tirar um revólver da mão de um aluno que está na cara de outro. Isso eu não sei. Então, me deixa de mãos atadas dentro da escola, é o armamento dos alunos, é o uso de droga, é a faca. Em Goianésia, essa semana, um aluno foi assassinado por outro aluno com uma facada porque um esbarrou no outro. A pergunta é, onde está a segurança pública nas escolas? Então, esta é a grande dificuldade na minha visão. Isso eu não sei.
E finalizo, muito obrigado pelo momento, deixando uma frase de um filme. Não há nenhuma causa perdida enquanto houver um tolo que lute por ela. E eu quero que vocês voltem para os lares de vocês sabendo que existe um tolo no Brasil que acredita na educação. Sou eu. Tá? Obrigado. O Ramon queria voltar a falar só um minutinho, porque é algo importante para a gente ouvir. Eu acho que o Eberson, ele fez uma consideração importante em relação à segurança pública, e hoje eu estou aqui falando para vocês de uma escola que eu não sou mais diretor dela, né? Eu saí no final do ano passado devido a uma ameaça de morte que eu sofri. Como eu já disse, era um bairro de muita vulnerabilidade social, né? Por um problema que uma professora teve com esse aluno, um motivo banal, né? Uma nota que ele queria uma revisão, que já tinha sido revisada, e ele queria que a professora desse a nota para ele, ou para a namorada dele, perdão. Houve um prazo fatal para que essa nota fosse mudada. Um prazo fatal, no caso, você muda até tal dia ou eu vou te matar. E isso foi com a professora. E aí a professora estava de uma licença médica e tal, não mudou a nota, também não iria mudar, né? A gente não ia concordar com isso nunca. E ele voltou à escola algumas vezes para depredar a escola, para ameaçar, né? Entendendo que com isso ele ia conseguir recuperar essa nota da namorada. E quando eu retornei de férias, eu me deparei com essa situação, dessa depredação, né? E aí nós temos todo um procedimento a cumprir num caso tão grave quanto esse, né? Que era um crime que estava sendo acometido dentro da escola, visto que ele era maior de idade, no turno noturno, né? Estou falando de uma escola de 1.600 alunos que funciona nos 3 turnos. E nesse momento, quando eu me coloquei como diretor escolar, né, dizendo que ele não podia fazer aquilo, que estava errado e tal, todas as ameaças voltaram-se contra mim. Esse aluno ele ficou preso por 8 meses, né, a polícia teve que ir até a escola. Não digo isso com nenhum prazer, nenhuma felicidade, pelo contrário, me sinto um pouco fracassado de não ter conseguido atingir, né, o coração dele para que ele entendesse a importância que a escola tem, né, e que tinha para ele. E que depois de ele sair dessa prisão, infelizmente, as ameaças continuaram. É um bairro perigoso, com pessoas perigosas, e após ter reportado à Secretaria de Educação, houve a decisão pela minha saída. Graças a Deus, hoje eu estou numa outra escola, na direção também, fazendo trabalho com todo o amor e carinho que eu sempre dispus, mas não só os alunos estão, infelizmente, né, acuados por esse clima de violência que atinge o Brasil, né? Nós também estamos muito acuados. Muito obrigado. Ainda bem que nós temos as estatísticas, eu espero que nas estatísticas vocês podem dizer, de tudo que a gente já ouviu aqui, isso ainda seja um pedacinho da escola, porque o grande da escola é todas as histórias lindas que a gente conseguiu ouvir. É um pedacinho significativo que a gente tem que atuar, é óbvio que atuar intensamente e achar uma solução, mas ainda é um pedacinho, né, da escola. Rosângela. Eu, né, sou do Ceará, então, assim, no Ceará, graças a Deus, estamos com as contas mais ou menos sanadas, né? Então, salários em dia, assim, essa parte financeira da escola, merenda escolar já empenhada, as compras ligadas ao dia a dia, né, da escola também. A gente já está finalizando algumas licitações, né? E, assim, graças a um governador sensível, com esse olhar, né, na educação, um Estado com alto índice de violência, e ele percebendo, a gente tem muitas escolas de tempo integral, né, inclusive de cada 3 escolas, 2 do ensino médio já são de tempo integral. Então, assim, aquele aluno que passa o dia todo, ele fica menos vulnerável. Isso aí a gente já, apesar de ser, não é muito extenso, né, esse projeto, mas a gente já está colhendo alguns frutos. Passamos por uma violência muito grande no Estado, que foi manchete, né, em todos os jornais.
né? Agora foi precisa a Força Nacional, mas, graças a Deus, a gente já está com um estado relativamente tranquilo, né? Não é tranquilo porque a gente sabe que a questão do crime organizado é o país inteiro, mas assim nós estamos conseguindo uns momentos grandes assim de paz, né? Então, lá nós temos o assessor financeiro. Então, o diretor escolhe esse assessor financeiro através de eles fazem, né? Eles ficam um banco e são contadores. E eles vêm para a escola trabalhar com a gente, então é uma força, é uma ajuda do tamanho do mundo. Assim, eles realmente eles vão para dentro da escola somente para prestação de conta e lidar com essa questão das compras, né? Então, o Ceará tem isso e é de uma ajuda muito grande. Mas, assim, qual é a... Então, assim, a gente tem, na última reunião, é que a gente vai começar realmente com essas histórias dos cortes, né? Então, assim, a secretária de Educação, a coordenadora da CRED, né? Que é um braço da Secretaria de Educação do município, dizendo, olha, vai vir o corte, né, vai ter tantos %, então ia ser assim, não vai ser mais. Então, a gente, tipo assim, se adequa, vamos ver o que a gente pode fazer, mas é como foi dito, né, é a questão, a gente espera que governador e secretário realmente tenham sensibilidade e sabedoria para gerenciar, né, esse momento, que eu acredito, né, como aquela lenda antiga, isso também vai passar, né? Esse tempo que nós estamos vivendo na educação, de tanta gente que não é da educador, falando de educação, né, decidindo a educação, uma coisa assim assustadora, né? Assim, eu acredito que isso também vai passar, nós vamos nos unir enquanto sociedade e a gente vai para cima, porque não é possível uma coisa dessa, né? E outra coisa, assim, em relação à dificuldade, eu acho que a grande dificuldade da escola pública, pelo menos na minha visão, ainda é a questão da aprendizagem, de você chegar e ter o aluno, olha, ele aprendeu, ele realmente, assim, eu atingi quase 100%, eu atingi 100%. Né? Eu trabalhei 8 anos numa escola militar dos bombeiros, só para encerrar minha fala, viu? E lá eu achei interessante uma pessoa que não era educador, e ele disse uma coisa que me marcou e é o meu norte. Ele diz assim, olha, nós somos bombeiros. Quando a gente vai para o salvamento, a nossa intenção é salvar 100%. No meio do salvamento, alguém morre. Mas a intenção é 100%. Então, em sala de aula, a salvação é para 100%. Então, eu achei assim, interessantíssimo e realmente é para 100%. Né? Faltou um, infelizmente, mas a meta, os projetos, tudo é para 100%. Então, eu acredito que a gente... Vamos perder a esperança, não. Né? Agora, a esperança madura, né? A esperança com luta, com um trabalho sério, com um trabalho focado, que vai dar certo. Obrigada. Éder, quer falar um pouquinho, se despedir? Acho que não. Estou tão comovido aqui de poder, através desse projeto todo que nasceu lá atrás, poder trazer esse painel nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. O que eu tenho que falar é mais livros, menos armas, e amanhã vamos todos para a rua. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença de vocês, a participação de vocês. Queria dizer que em tempos como esse, nós todos aqui somos privilegiados, porque a gente ouvir essas histórias em tempos em que a gente está cada dia mais entristecido. Outro dia eu falei assim, eu vou pegar as 10 manchetes mais tristes dos últimos tempos e vou elencar. Aí eu comecei a pegar as manchetes e falei, desisto. É muita manchete triste, não dá nem para escolher. Então, assim, são muitas manchetes ruins. Então, a gente chegar aqui e ouvir tantas histórias boas, e ouvir um material humano desse, e perceber que a gente está unido, está junto e que tem uma saída, eu quero só agradecer a vocês. Eu sou muito fã de vocês. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estiveram aqui também.